Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e a partir de agora nós iniciaremos uma aula de administração pública focando o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. O assunto que eu separei na aula de hoje é as 3 formas de administração pública. Falaremos sobre os 3 modelos que são os modelos patrimonialista, burocrático e gerencial. Esse tema, ele é marcante, ele é muito cobrado em provas e eu acredito que isso esteja presente também no seu concurso. Portanto, nós abordaremos os aspectos principais de cada um dos modelos para que você consiga lembrar com facilidade na hora da sua prova e que assim consiga desenvolver com naturalidade as questões que terão pela frente. Tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula sobre administração pública, falando sobre as 3 formas de administração pública. A primeira delas é falar sobre a administração pública patrimonialista. Tem uma coisa que você não pode, em hipótese alguma, esquecer. Quando o assunto for os modelos de administração ou a evolução da administração pública no nosso país, vale lembrar que são 3: modelo patrimonialista, modelo burocrático e modelo gerencial. As bancas gostam muito de explorar esse tema, principalmente no tocante a um processo de mudança. Afinal, a princípio tínhamos a ideia do patrimonialismo, migrou-se para um regime burocrático para até então chegar a uma relação gerencial. E essa relação de mudança, como eu falei, ela é bem explorada pelas bancas. Porque a princípio, quando você pensa numa mudança, isso representa o abandono de práticas antigas para realizar um processo de mudança para a implementação de novas ideias. Porém, quando nós falamos sobre essa evolução da administração, sobre essas 3 formas da administração pública, é importante frisar que ainda que tenhamos mudança, desde o patrimonialismo até o gerencialismo, nota-se que ainda que que houve esse processo de mudança, não há uma ruptura total de um modelo seguinte em relação ao modelo anterior. Então esse processo de mudança, ele não representa a ruptura total. Representa uma transformação? Sim, uma transformação que foi necessária, dada a realidade de cada período, dadas as dificuldades enfrentadas pela administração pública na busca por soluções para conseguir atender aos seus objetivos em cada era. Porém, ainda que seja um processo de mudança, eu não posso falar que existe um abandono total de um modelo anterior para um modelo vigente. Beleza? Vamos então começar aqui a verificar alguns pontos importantes sobre a administração pública patrimonialista. No patrimonialismo, o aparelho do Estado funcionava como uma extensão do poder do soberano. E os seus auxiliares servidores possuem status de nobreza real. E perceba que isso toda hora cai em prova. Se eu quero caracterizar um modelo patrimonialista, eu vou falar sobre a importância do poder do soberano e também sobre a relação dos servidores que possuíam status de nobreza real. E cabe aqui salientar o seguinte: a grande dificuldade que era enfrentada na administração pública patrimonialista, porque existia uma dificuldade enorme em separar a coisa pública da coisa privada. Perceba, os cargos são considerados prebendas e a res pública não é diferenciada da res principis, ou seja, não existia uma diferenciação da coisa pública para a coisa privada. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. Isso também toda hora cai em provas. Falou-se em patrimonialismo, a principal caracterização de problemas que deveriam ser enfrentados em função da adoção desse modelo é a relação da corrupção e do nepotismo. E aí foi percebido com o passar do tempo o quanto isso era complexo e complicado para se resolver, e aí tomou-se a medida de adotar um outro modelo, que representa um modelo burocrático inspirado em ideias weberianas, em uma teoria de Max Weber, que é a teoria da burocracia, justamente para criar um modelo de administração pública que fosse capaz de combater essas práticas de corrupção e também de nepotismo. No nosso país, isso ficou marcado na era Vargas. Getúlio Vargas, em seu governo,
ele caracterizou a administração pública brasileira, trazendo essas ideias de Max Weber, colocando em prática um outro modelo, que é o modelo burocrático da administração pública. Então, é importante frisar que caso a sua banca pergunte qual é o próximo modelo após o patrimonialismo, ou qual foi aquele que surgiu como base para combate à corrupção e ao nepotismo, esse modelo representa o modelo burocrático. E eu já falo para você uma dica importante. Modelo burocrático cai bastante em provas, porque as bancas gostam de ressaltar as características desse modelo da administração pública, tal como a transição da ideia burocrática para a ideia gerencial. Então fiquem atentos, porque esse assunto é um assunto preferencial das bancas de concurso público e isso também pode acabar caindo na sua prova. Portanto, vejamos agora a ideia da administração pública burocrática. Ela surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado Liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Como eu falei, se você pensar em um modelo que fosse capaz naquela época de combater as questões negativas do patrimonialismo, esse modelo é o modelo burocrático. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. A gente vai começar a debater agora a principal ideia da burocracia. Primeiro, muito se fala no controle rígido, e quando eu falo em controle rígido, isso representa uma ideia da teoria da burocracia. Ou seja, é importante ressaltar que essa relação de previsibilidade das ocorrências, que também é uma característica da teoria da burocracia de Max Weber, ela foi tratada com muito cuidado, principalmente para que a administração obtenha o controle sobre todas as ações envolvidas dentro dos seus respectivos órgãos, dentro das respectivas organizações. E dessa forma, seria muito mais viável naquele momento a obtenção de um controle rígido que representa um modelo não flexível, justamente para conseguir obter a previsibilidade das possíveis ocorrências que poderiam se relacionar dentro de um ambiente organizacional. E dessa forma a gente começa a perceber características marcantes daquela época que até hoje são percebidas no modelo gerencial. Ainda que seja um modelo diferente do modelo burocrático, existem coisas que são carregadas, características marcantes e que vão dar continuidade até mesmo, se possível, a um próximo modelo de administração pública. Então você para pensar a seguinte ideia. Primeiro que você está estudando para concurso público, você está se preparando e existem disciplinas que você estuda, que você se prepara, com alguns propósitos ainda que você não perceba. Por exemplo, quando você estuda a sua legislação, do tipo, eu estou estudando para um concurso da esfera federal, da área federal, então você já sabe que vai cair a famosa Lei 8.112 de 90. É o seu estatuto. E aí você para pensar, eu estudo a Lei 8.112 para obter uma boa pontuação na prova, mas já é um primeiro contato, um contato inicial com a sua legislação, com as normas e com os regulamentos que você, como servidor público, deverá obedecer. Então já existe um primeiro contato, uma familiarização com aquela ideia, para que quando você consiga a aprovação em concurso público, seja nomeado, tome posse e comece a exercer as suas funções públicas, que você entenda aquilo que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve fazer enquanto servidor público federal. E aí você começa a pensar que isso representa, sim, uma característica burocrática, porque quando nós falamos em caráter legal das normas e regulamentos, isso é uma característica importante da ideia da burocracia que Max Weber já trazia na teoria da burocracia. E olha só que interessante, quando nós falamos em administração pública, principalmente aqui no nosso país, muitas decisões de organizações públicas são fundamentadas a partir de teorias gerais da administração.
E quando eu falo em teorias gerais da administração, eu falo sobre a administração geral. E aí que vem aquela grande polêmica, né? Professor, eu vi o meu edital lá de administração pública, mas dentro do edital de administração pública existem temas da administração geral. Isso é comum. Inclusive, a administração geral ela surge antes da administração pública. As ideias de Taylor, as ideias de Fayol, na abordagem clássica da administração, estamos falando aqui do início do século XX, e que, na verdade, são teorias administrativas que até hoje as organizações, sejam elas públicas ou privadas, se inspiram para tomar decisões e que ainda fazem parte, ainda possuem muita força justamente no dia a dia das organizações, sejam elas públicas ou até mesmo privadas. Isso vai acontecer também com a teoria da burocracia. Afinal, esse modelo burocrático, como eu falei, foi uma inspiração nas ideias de Max Weber sobre a teoria da burocracia. E olha só que interessante. Se nós fizermos uma comparação na administração geral sobre os conceitos iniciais das teorias gerais da administração, a gente consegue perceber uma relação de evolução, até mesmo com relação ao trato e à percepção do funcionário público, né? Hoje chamado de servidor público. Porque antigamente ele era tratado como um operário dentro de uma visão industrial, depois ele transformou-se em um empregado e agora nós temos a importância dos colaboradores dentro de um ambiente organizacional que sabem aquilo que deve ser feito, que possuem a sua responsabilidade, que assumem um cargo, que possuem suas atribuições, os seus deveres e suas obrigações para poder ajudar as organizações a conseguir alcançar os seus resultados. E dessa forma, a gente estuda também essa teoria da burocracia dentro da administração geral. E a gente tenta buscar essas ideias da teoria burocrática para associá-las às ideias da abordagem burocrática dentro da administração pública. Portanto, hoje nós temos a concepção de que esse modelo burocrático, né, com o passar do tempo, ele transformou aquela figura daquele trabalhador numa pessoa profissional, ou seja, numa pessoa que agora ocupa um cargo, que é uma pessoa assalariada, ele ocupa esse cargo por tempo indeterminado e, além disso, ele vai ser preparado, capacitado para poder desempenhar as suas atividades. Ele será treinado e, em função da sua competência técnica e da sua meritocracia, ele será merecedor de novas oportunidades, buscando o que todos nós buscamos até hoje nas empresas: uma ascensão, uma alavancagem profissional, ou seja, a questão da carreira como forma importante de ressaltar e de valorizar o colaborador. Porém, quando nós falamos sobre essa ideia de profissionalização, a ideia de carreira, nós conseguimos enxergar que isso foi o início de tudo dentro do modelo burocrático, mas que hoje em dia a relação gerencial faz com que não somente essa relação de carreira seja importante, mas principalmente conseguir dar às pessoas que até então não tinham capacidade para tomar decisões, porque as decisões eram concentradas no topo, numa ideia de centralização de autoridade, numa relação de hierarquia por funções. Hoje você consegue perceber a importância da relação de empoderar pessoas, de torná-las habilitadas para tomar decisões, de gerar a competência necessária para que elas assumam responsabilidades e que dessa forma elas também se sintam importantes e pertencentes àquela organização. Então hoje a figura ela é completamente diferente dos modelos anteriores. Ainda assim, conseguimos perceber algumas características importantes de modelos anteriores que ainda são reaproveitadas, mas associadas a outras características fundamentais, porque com o passar do tempo as coisas mudam, o pensamento das organizações também, até mesmo para poder acompanhar os pensamentos das pessoas que participam dessas empresas e também dos cidadãos, da sociedade, para conseguir gerar essa relação de bem-estar, principalmente quando se fala em administração pública. Seguindo, além da hierarquia funcional, temos também a importância da impessoalidade. A impessoalidade representa pessoas que são vistas e consideradas
não por relações pessoais, mas que elas são caracterizadas em função do cargo que ocupa e das atribuições que ela vai assumir naturalmente que são inerentes àquele cargo. Então as pessoas são vistas como ocupantes de cargo. Não existe uma relação de pessoalidade, por exemplo, na distribuição das atividades, do tipo, se eu me dou bem com aquela pessoa executará tarefas fáceis. E se eu não tenho um bom relacionamento com aquela outra pessoa, ela exercerá tarefas mais complexas. Pelo contrário, o modelo burocrático, ele busca uma igualdade de condições entre os participantes, não favorecer os envolvidos. Não há favorecimento entre os participantes. Então a relação dentro da organização, ela é impessoal. As pessoas são vistas como ocupantes de cargos e que assim exercem as suas atividades. Seguindo. Além disso, temos a importância do formalismo, do caráter formal dentro das organizações. E também, por que não, porque isso era uma característica burocrática, o chamado caráter formal das comunicações. Perceba que, no modelo burocrático, isso também é válido hoje em dia para as empresas, o quanto é importante as informações serem registradas, serem arquivadas, serem documentadas. Não é à toa que muitas vezes você estuda a arquivologia. Estuda a arquivologia para poder entender a importância da gestão dos documentos, a importância do armazenamento das informações, a questão da tecnologia que contribuiu demais para que as informações pudessem ser armazenadas e que hoje, com muito mais velocidade, através de um simples clique, você tem acesso a informações que vão auxiliá-lo na tomada de decisões gerenciais. Mas antes, essa relação de gestão de documentos, de informações, de caracterização daquilo que era feito, do que era realizado nas empresas, eram armazenados em registros físicos, em papéis, em manuscritos e que se tinha o cuidado muito maior em função da ausência tecnológica naquele período para realizar a adequada conservação, desses documentos que eram importantes e que a qualquer momento teriam acesso para auxiliar em tomadas de decisões. Mas perceba que aqui nós temos toda uma visão racional legal, afinal a gente consegue caracterizar que a burocracia representa um sistema social organizado racionalmente, e é importante frisar que essa relação burocrática ela é voltada para dentro da organização. Ela não é voltada para fora. Ainda não existia uma preocupação com a relação externa. Pelo contrário, a preocupação era nos processos, era no controle, era nos colaboradores, nas ações realizadas pela empresa, nos processos. Portanto, a preocupação com a eficiência, com o uso racional e econômico dos recursos que havia à disposição para a empresa, para que as pessoas pudessem utilizar os recursos e que pudesse contribuir para o bom funcionamento da mesma. E aqui cabe salientar também o seguinte: essa relação de eficiência, que é muito priorizada nessa relação burocrática, e também associada à ideia do controle prévio das ações em função da previsibilidade das ocorrências como característica marcante dessa ideia burocrática, que nos faz pensar o quanto é importante toda hora isso cair em prova, que é a relação de tipo de controle que existia no modelo burocrático. Porque as bancas gostam de começar a correlacionar a relação de controle a priori e controle a posteriori. Uma é focada na relação da prevenção, da previsibilidade, do controle rígido das ocorrências, da antecipação das questões que possam acontecer. Isso representa a ideia do controle a priori, representa a ideia do modelo burocrático. Porque quando se fala em controle a posteriori, é porque estamos falando de controle finalístico, de controle dos resultados, ou seja, a posteriori. Verificar tudo aquilo que há sendo realizado nas organizações, os resultados obtidos e perceber o quanto é importante essa relação de gestão por resultados já em outro modelo, já voltando-se para fora,
focando o cidadão e as suas necessidades a partir dessa ideia gerencialista. Tudo bem? Então, a princípio, você tem uma relação de hierarquia, você tem uma ideia verticalizada, que representa uma hierarquia funcional, que é a ideia burocrática, mas com o passar do tempo, houve também a necessidade de uma adaptação à nova realidade enfrentada pela administração pública, dessa forma, a adoção de outras ideias, de outro modelo, e aí representa a ideia do gerencialismo, a importância do processo de gestão por resultados, o foco na eficácia, e quando se fala em eficácia, falamos principalmente na relação da boa prestação do serviço público para o atendimento às necessidades do cidadão. O foco agora é em obter e adotar políticas de bem-estar social para satisfazer as necessidades da sociedade. Seguindo. Os controles administrativos, ainda falando sobre a ideia burocrática, visando a evitar a corrupção e o nepotismo, são sempre a priori, como eu acabei de explicar. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos, que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos. Lembra que eu falei? Se representa uma relação rígida, estamos falando de uma ideia burocrática. Se essa relação passa a ser flexível, estaríamos falando de uma ideia gerencial. Como, por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. Tudo bem? Seguindo. Por outro lado, o controle, a garantia do poder do Estado, transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. Até porque essa relação rígida de controle e também a questão da garantia do poder do Estado fazia com que o modelo burocrático voltasse apenas para si e que perdesse o foco realmente do que é uma administração pública, que seria voltada para a sociedade. E até então, não era. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos. Até por isso, a adoção desse modelo para conseguir combater a relação de corrupção e do nepotismo enfrentados na relação do patrimonialismo. Tudo bem? Seguindo. Seu defeito, a ineficiência, a autorreferência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos, vistos como clientes. Professor, mas calma aí. Você acabou de falar que a relação de eficiência era importante para a burocracia e agora você está falando que o defeito dela era a ineficiência? Porque quando nós estudamos a burocracia, existem as suas características, existem as suas vantagens e existem disfunções. Disfunções representam problemáticas, representam mau funcionamento. E a partir do momento em que existe uma série de características que ainda que trazem vantagens para a adoção do modelo burocrático no tocante à organização, sabemos também que o funcionário que participa desse modelo burocrático, ele fica muito apegado às normas, aos regulamentos, ele perde uma característica de flexibilidade até mesmo pela relação do controle ser bem rígido, né? Bem previsível. E dessa forma, o que acaba acontecendo são as problemáticas, o mau funcionamento, em função do tempo, dada a nova realidade que era enfrentada pela administração pública. As coisas evoluem. Os processos, eles representam transformações velozes e que as organizações precisam acompanhar essas transformações. É por isso que essa relação de transformação com o passar do tempo, a incapacidade de se voltar para o cidadão, tornou-se esse modelo ineficiente, justamente porque a proposta agora deveria ser uma proposta diferente. Esse defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-se a manter a ordem e a administrar a justiça, a garantir os contratos e também a propriedade. Agora, com relação à administração pública gerencial,
dado esse processo de transformação, esse processo de mudança, mais uma vez salientando que, ainda que haja mudança, não há uma ruptura total do modelo vigente para com o modelo anterior. Ou seja, se nós estamos tratando agora da relação gerencial, ainda há, sim, a relação de características burocráticas dentro de um outro modelo, só que um modelo menos rígido e mais flexível. Um modelo mais achatado, um modelo mais horizontalizado, com pessoas capazes de tomar decisões que até então eram concentradas no topo, numa relação de centralização, e que agora os processos passam a ser descentralizados, fazendo com que pessoas tivessem agora a capacidade de tomar decisões. Agora a relação ela é mais flexível e ela é voltada para o cidadão. Estamos falando da ideia da administração gerencial, da administração pública gerencial. Perceba só, na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, ou seja, ainda que na relação burocrática já existia a figura da especialização da administração, a partir de agora, no modelo gerencial, mais do que nunca o administrador, o gestor público, ele precisa ser preciso, porque agora o foco não é mais voltado apenas para dentro, mas é de você promover as ações, as execuções das atividades que são destinadas ao cidadão, para que ele consiga ser atendido de maneira adequada, para que ele consiga satisfazer as suas necessidades, para que consiga adotar políticas públicas que sejam capazes de gerar o bem-estar social. Então agora, o administrador público, o gestor público, ele precisa ser muito mais preciso, porque agora nós estamos falando de uma relação de gestão por resultados. Então agora, o foco da administração pública já é diferente, já é voltado para o cidadão e para as políticas que serão implementadas justamente para poder sanar as suas necessidades. E com qualidade, não pode esquecer. Seguindo. Para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados, até porque o foco agora é na eficácia. E quando eu falo em eficácia dentro do serviço público, eu falo no atendimento com qualidade ao cidadão. E detalhe importante, aqui a caracterização da importância da gestão por resultados, da atuação do administrador que possui mais autonomia no gerenciamento de recursos importantes para o funcionamento adequado da organização pública, seja o recurso humano, o recurso material ou até mesmo o recurso financeiro que lhe é colocado à disposição para o adequado funcionamento, para as ações públicas, para o seu destinatário, para satisfazer a necessidade da sociedade. Seguindo. Além disso, para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados. Mais uma vez reforçando a ideia de controle a priori modelo burocrático, a ideia de controle por resultados, controle a posteriori, finalístico, é a relação de administração gerencial. Seguindo. A administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos para os resultados. E quando eu falo no deslocamento da ênfase dos procedimentos para os resultados, é porque a gente está caracterizando aquela ideia de que na relação burocrática era fundamental a relação da eficiência e que agora no modelo gerencial o fundamental é a relação da eficácia. Tudo bem? Seguindo. A administração pública gerencial inspira-se na administração de empresas. Entenda a administração de empresas como a administração privada, a administração geral. Todavia, a administração de empresas está voltada para o lucro privado. Interesses dos acionistas, esperando-se que, através do mercado,
o interesse coletivo seja atendido, porque nós sabemos que o foco da administração pública é no cidadão e o foco da administração privada é na lucratividade. A administração pública gerencial, ela está diretamente voltada para o interesse público, enquanto na administração privada, e nós tivemos essa oportunidade porque na nossa primeira aula ao vivo para o seu concurso, eu falei sobre a relação de convergências e diferenças entre a gestão pública e a privada, e eu falei que os focos eram distintos. Uma focalizava a lucratividade, enquanto a outra focalizava o interesse público, o bem-estar social, a figura do cidadão. Ou seja, uma na administração privada e a outra a ideia da administração pública. Bom, terminamos aqui então essa parte teórica. Um breve resumo sobre a importância dos três modelos desse processo de três formas da administração pública, dessa relação de evolução, de momentos diferentes, para que nós possamos, a partir de agora, resolver algumas questões para perceber a aplicabilidade do conceito teórico no desenvolver dos exercícios. Portanto, a partir de agora, nós faremos a nossa primeira questão. Está na tela. Na evolução da administração pública no Brasil, assim como em outros países, verificou-se o abandono do paradigma burocrático e a implantação do modelo gerencial. São diferenças que podem ser apontadas entre esses dois modelos. Então, essa questão ela está comparando a diferença do modelo burocrático para o modelo gerencial. Vejamos, então, a primeira afirmação. No modelo burocrático, o controle é a priori, ressaltando a relação do controle rígido da previsibilidade das ocorrências. Enquanto no gerencial, a ênfase é no controle de resultados. Tá certo? Porque fala-se muito nessa relação gerencial sobre a importância da gestão por resultados, sobre a relação de contratos de gestão, sobre a relação de autonomia às entidades, a figura do administrador, a importância de um modelo mais flexível, de relações descentralizadas. Então, realmente é isso que acontece. A primeira afirmação, ela está correta. Vamos agora à afirmação número 2. O modelo burocrático preconiza estrutura hierárquica rígida. Tá certo? Enquanto o gerencial ele é mais flexível, com redução de níveis e maior autonomia. Perfeita definição. Foi exatamente isso que eu falei para você. Quando você pensa numa relação burocrática, uma ideia de verticalização como figura de autoridade, dessa maneira, uma estrutura hierárquica rígida. E quando eu falo numa relação gerencial, eu falo de uma estrutura mais achatada, menos verticalizada, caracterizando até mesmo a ideia do que nós chamamos de downsizing, que é o famoso enxugamento, fazendo com que os processos sejam flexíveis, porque até então não eram, e que, consequentemente, ao invés de ter processos totalmente centralizados, eu passo a ter uma ideia descentralizada, uma maior autonomia sobre decisões e sobre atuações. Portanto, a segunda também está certa. Vamos agora à nossa terceira afirmação. No modelo burocrático, inexiste separação entre propriedade e a administração, sendo que somente a partir do modelo gerencial é que foi introduzido o conceito de meritocracia. Essa terceira ela está completamente equivocada. Afinal, pense comigo. O patrimonialismo ele foi caracterizado principalmente pela relação da corrupção e do nepotismo. E aí criou-se um outro modelo, que é o modelo burocrático, para poder combater isso. Ou seja, para conseguir fazer a diferenciação entre a coisa pública e a coisa privada. E aqui nessa número 3 ele já diz que no modelo burocrático inexiste a separação entre propriedade e a administração. Completamente equivocado, pelo contrário. Existe a separação entre propriedade e a administração. Além disso, tem outro erro bem grave aqui. Qual é o outro erro?
Ele fala, somente a partir do modelo gerencial é que foi introduzido o conceito de meritocracia. Completamente equivocado, porque o conceito de competência técnica e meritocracia foi introduzido no modelo burocrático. Eram ideias da teoria da burocracia que eram características marcantes de Max Weber. Ou seja, não é no modelo gerencial, foi no modelo burocrático que foi introduzido o conceito de meritocracia. Então, a número 3 está errada. E aí vem a pergunta assim, ó. Está correto que se afirma apenas em? As certas são 1 e 2. Portanto, 1 e 2 é o nosso gabarito, letra D é a nossa resposta. Beleza, né? Tranquilo? Primeira questão, só para poder soltar os conceitos, né? Para poder tirar essa impressão de que a administração pública é difícil, que é complexo. Na verdade, eu até entendo as suas dificuldades, porque não há um único entendimento, né? Uma legislação, como você estuda as leis, não há uma maneira única de caracterizar conceitos dentro da administração pública. Então essa é a dificuldade. A cada livro que você lê de administração, seja pública ou privada, você acaba percebendo conceitos bem diferentes entre os autores. E isso muitas vezes acaba gerando uma certa confusão para você. É por isso que é importante, e deveria ser assim, que as bancas, ao cobrar esta disciplina em prova, que colocasse o referencial bibliográfico que ela está utilizando para abordar as questões, para que você possa estudar aquela referência correta. Mas ela não faz, e assim ela abre uma brecha para que a gente realize, né? Elabore recursos em função de possíveis anulações, tá? Seguindo. Vamos agora para a nossa segunda questão. O modelo de administração pública gerencial, implementado no Brasil a partir dos anos 90, introduziu algumas inovações em relação ao modelo burocrático, dele se diferenciando, entre outros aspectos, pela... Novamente, temos aqui a diferenciação do modelo gerencial para o modelo burocrático. Portanto, vejamos então cada uma das afirmações para saber aquela correta e aquela equivocada. Vamos à primeira análise. A possibilidade de contratualização de resultados para ampliação de autonomia das entidades. Tá certo. E toda hora isso cai em prova, preste atenção. Quando eu falo no modelo gerencial, eu falo em contratos de gestão. Provavelmente você deve ter estudado isso ou coisa similar dentro do direito administrativo. E essa relação gerencial, ela permite às entidades maior autonomia e também aos administradores na sua atuação, que representa uma ideia realmente do modelo gerencialista. Portanto, essa primeira afirmação ela está coerente, ela está correta. Vamos agora à segunda afirmação. Verticalização das estruturas hierárquicas e combate ao patrimonialismo. Só que detalhe, ele começa falando sobre a administração pública gerencial, implementando no Brasil a partir dos anos 90, que introduziu algumas inovações em relação ao modelo burocrático e dele se diferencia. Então, está focalizando apenas as características da administração gerencial e aquelas que forem referentes ao modelo burocrático, elas estarão equivocadas na análise dessa questão. E na número 2 ele fala verticalização das estruturas hierárquicas e combate ao patrimonialismo. Isso não é uma ideia gerencial, isso é uma ideia burocrática. Portanto, a segunda afirmação ela está errada. A terceira, meritocracia e controle dos processos administrativos. Isso foi ideia da burocracia, mas a tua questão está focalizando a relação da administração pública gerencial e também das inovações que foram introduzidas. E isso aqui foi introduzido pelo modelo burocrático, a relação da meritocracia e do controle dos processos administrativos. Portanto, a terceira também está errada. Logo, está correto o que se afirma apenas na número 1. A nossa resposta é a letra A. Perfeito? Maravilha! Vamos para o nosso próximo desafio. Acompanhe comigo então, olhe na tela para a próxima questão. O modelo de administração gerencial
difere do modelo burocrático em alguns aspectos essenciais, entre os quais, pela introdução do conceito de... Preste atenção, a pergunta é, estamos falando de um modelo de administração gerencial que difere do burocrático em alguns aspectos. E eu quero saber qual é a introdução do conceito que estará mencionado nas alternativas que fazem com que o modelo gerencial se diferencie do modelo burocrático. Letra A, patrimonialismo. Está errado, porque o patrimonialismo, inclusive, foi o primeiro modelo e o burocrático ele surgiu para poder combater as ideias do patrimonialismo, né, as práticas patrimonialistas. Letra B, meritocracia, também está equivocado, porque isso faz parte de uma leitura burocrática. Letra C, hierarquia, também representa uma ideia burocrática, verticalização, hierarquia das funções, né, funcional. Letra E, pulei de propósito, pulei, porque o nosso gabarito você já sabe que é a letra D, mas finge que não. Letra E, verticalização das estruturas, também representa uma ideia burocrática. Então, realmente é a letra D, professor. É a avaliação a posteriori, já aprendi isso, porque o foco é na gestão por resultados. Logo, se eu falo a posteriori, eu falo na gerencial, porque se eu citasse a priori, seria no burocrático. Portanto, já sabemos que a resposta correta é a letra D, a avaliação a posteriori. Maravilha? Vamos agora para o nosso último desafio. Veja só. O enunciado traz: constituem características próprias e inovadoras do modelo gerencial de administração pública, que o diferencia dos outros modelos precedentes, daqueles que precedem. Letra A, combate ao patrimonialismo. Não, combate ao patrimonialismo é prática do modelo burocrático. Letra B, pula. Letra C, formalização dos procedimentos, também representa uma ideia burocrática. Letra D, profissionalização do corpo técnico, ou seja, profissionalização dos participantes, também representa uma ideia burocrática. Letra E, hierarquia e meritocracia, também representa uma ideia burocrática, portanto, aquela que eu pulei, controle de resultados, é aquilo que faz com que a administração gerencial, de maneira inovadora, se diferencie do modelo burocrático. Portanto, letra B, controle de resultados, é o nosso gabarito. Tudo bem? Beleza. Finalizamos, então, a nossa parte da aula. Percebemos o quanto foi importante a caracterização de cada modelo, o entendimento dos aspectos principais, para que você saiba diferenciar a relação patrimonialista, burocrática e gerencial, para que você possa, com segurança, resolver as questões da sua prova. E cabe aqui um alerta. Vocês perceberam que é muito comum, quando a banca faz uma abordagem de questões, não relacionar a comparação do modelo gerencial para o modelo mais antigo, ou seja, do modelo gerencial para o modelo patrimonialista. Porque, na verdade, o que se segue, o que se representa mesmo na prática e que é interessante para as questões, é realizar comparações através de uma ideia sequencial. Então, é muito comum as questões de provas, quando citarem o patrimonialismo, realizarem comparações do modelo seguinte em relação ao anterior. Então, é comum você perceber as ideias burocráticas comparadas às patrimonialistas. Ou então, as ideias gerenciais em relação às ideias burocráticas. Mas é raro você encontrar uma questão que faça a comparação do modelo gerencial para o modelo patrimonialista. Até porque não foi o modelo gerencial capaz, a princípio, de fazer com que as práticas patrimonialistas fossem atacadas, resolvidas, combatidas. Então é exatamente por isso e por esse processo de evolução que muitas vezes é cobrado em provas, que as bancas acabam fazendo essas realizações de comparações da burocrática para a patrimonialista, tal como da gerencial para a burocrática. Tudo bem? Chegamos aqui agora na nossa última parte da nossa aula, que é o momento da interatividade.
Se você tiver qualquer dúvida sobre os assuntos que eu listei hoje para você, por favor, envie a sua dúvida para o nosso chat, para que assim eu possa esclarecer. E caso ninguém tenha nenhuma dúvida em relação aos assuntos que eu trouxe para discutir na aula de hoje, farei um fechamento para finalizarmos mais esse encontro e aproveito a oportunidade para convidá-los para uma super revisão que a Degrau Cultural também promoverá, para que você possa acertar as questões da sua prova. E aí, alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Mandaram uma dúvida dizendo sobre a importância do GES Pública, né? Primeiro, vou aqui bater um papo breve para que você entenda como as bancas e principalmente como esse tipo de assunto ele poderá ou não ser cobrado na sua prova. Eu, particularmente, não acredito na abordagem da ideia do GES Pública no tocante ao Decreto 5378 de 2005, porque era o famoso decreto que relacionava a importância da desburocratização da máquina pública. Esse decreto ele foi revogado por outro decreto, que é o Decreto 9094 de 2017. Então perceba, antigamente os editais de administração pública certamente cobravam uma parte chamada modelo do GES Pública. Hoje em dia, a tendência é deixar de cobrar esse modelo, deixar de cobrar o Decreto 5378 para começar a cobrar outro decreto, que é o 9094 de 2017, que trata da simplificação, da racionalização, da relação do atendimento. Só que, ainda assim, ainda que esse decreto tenha sido revogado por outro, é importante salientar que existem alguns assuntos importantes que podem acabar caindo na sua prova. Um deles é a relação de excelência nos serviços públicos. É a relação do modelo de excelência gerencial, que também é algo muito discutível, porque existem momentos importantes. Um modelo que relaciona 13 fundamentos, outro modelo que relaciona 8 fundamentos. Um modelo que foi caracterizado em forma de um ciclo, que é o ciclo PDCA, que é a relação da importância da gestão da qualidade, que representa a melhoria dos processos, né, dentro da administração. E a gente começa a perceber o quanto essa ideia do GES Pública ainda pode ser explorado pelas bancas, mas que normalmente não mais pelo decreto, mas pelo o que representa o GES Pública ou pelos fatos marcantes históricos que contribuíram para a realização e a importância da qualidade nesse processo de prestação do serviço público ao cidadão. Então, por exemplo, quando eu falo sobre qualidade no atendimento, eu posso relacionar a questão da qualidade a um decreto ou ao objetivo do Decreto 5378, que era de promover a relação da prestação do serviço público ao cidadão com qualidade e também de tornar a nossa nação mais competitiva. Isso era um dos objetivos do Decreto 5378, por exemplo. Agora, hoje, eu acho mais interessante, caso seja cobrada essa ideia do GES Pública, a relação do modelo de excelência em gestão pública ou também o que nós chamamos de indicadores de desempenho. Porque ao todo existem 6 indicadores, que são eficiência, eficácia e efetividade, economicidade, excelência e execução. Dependendo da banca, isso é fortemente cobrado em provas. Mas falo para você que dentre os 6 Es que a gente chama, né, que são os 6 indicadores de desempenho, existem os 3 Es que são bem importantes e que a todo momento são citados, que é o conceito de eficiência, de eficácia e de efetividade. Facilmente, a gente consegue inserir no cenário mesmo de evolução da administração pública esses 3 indicadores nessa relação burocrática gerencial. Falamos sobre a importância da eficiência, falamos sobre a importância da eficácia e sabemos o quanto é importante realizar as ações para conseguir satisfazer as necessidades da sociedade, para poder impactar a sociedade, para fazer com que ela seja beneficiada, gerando esse efeito, gerando essa efetividade, ou seja, adotar ações que consigam satisfazer a relação do bem-estar social.
Então perceba que essa relação do GES Pública, cada banca trata de um jeito. Existem bancas que já abandonaram completamente o Decreto 5378, outras ainda consideram como importante em função de um contexto histórico sobre a importância da qualidade na administração pública. Algumas bancas tratam sobre a importância do modelo do FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, que a partir de 2016, se eu não me engano, existem 8 fundamentos que até então eram 13 os fundamentos considerados, além dos princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas não dá para cravar para você, infelizmente, o que a banca vai decidir cobrar. Primeiro, ela coloca noções de administração pública, coloca a administração pública, mas sem colocar o que da administração pública ela irá cobrar. Então já representa algo que a gente não consegue definir com exatidão. Mas por experiência de provas anteriores, por trabalhar com isso há 5 anos e por conhecer como representa a abordagem dos assuntos dentro da minha disciplina, é bem provável que a banca, se cobrar alguma coisa relacionada à GES Pública, que ela cobre os indicadores ou que ela cobre o modelo de excelência gerencial, seja pelos 13 fundamentos ou pelos 8 fundamentos relacionados à Fundação Nacional da Qualidade. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Bom, só para poder fazer aqui um fechamento, falamos sobre os 3 modelos que, como eu falei, toda hora são cobrados em provas. Basta você lembrar das ideias principais, que assim você já consegue até mesmo deduzir outras informações. Falou-se em patrimonialismo, tem que lembrar da relação da corrupção e do nepotismo. Combate ao patrimonialismo, modelo burocrático. Vale lembrar que é controle rígido, que é a relação a priori, que existe uma relação de hierarquia rígida, de verticalização da estrutura, de percepção da importância do profissional naquela época, da relação de meritocracia e de formalismo. Só que era voltado para dentro. E que a partir da ideia gerencial, temos uma concepção totalmente diferente, uma ideia que antes era rígida e que agora passa a ser flexível, que antes era voltado para a eficiência e que agora é voltado para a eficácia, que agora temos uma relação direta com a gestão por resultados e o controle a posteriori. Tudo bem? Falou-se em gestão de contratos de gestão, também falou-se na importância da autonomia às entidades, da autonomia também dos administradores, de processos descentralizados e de tomadas de decisões que antes eram tomadas apenas no topo, nessa relação de concentração do poder numa centralização de autoridade, e que agora as relações passam a ser mais flexíveis, descentralizadas e com foco do atendimento ao cidadão com qualidade. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Foi um prazer conversar com você, trazer este tema que eu acho que é relevante, que pode ser encontrado na sua prova. Portanto, eu desejo nessa reta final de preparação muita intensidade, muita determinação, foco, consiga se concentrar nos assuntos principais de cada matéria, porque eles serão decisivos para gerar o seu bom desempenho e a sua aprovação. Contem comigo, com a Degrau Cultural, que a todo momento se esforça para poder promover aulas de qualidade para que você consiga realizar o seu sonho de ingressar na carreira pública. E eu digo para você que é possível, porque você está se esforçando, todo esforço é válido e você será recompensado. Parabéns pelo seu desempenho, pela sua coragem em decidir se preparar para concurso público. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que você tem capacidade para poder superar todas as adversidades que você já encontrou e que você ainda encontrará pela frente, porque você é mais forte do que tudo isso e que você merecerá a sua vaga com certeza. Um forte abraço e até a próxima.